Concordância do verbo ser. O verbo ser ele possui uma concordância bem específica, bem característica. Por quê? Ele concorda basicamente com o predicativo. É o termo que vem geralmente após o verbo. No entanto, ele pode concordar com o sujeito se o sujeito for personificado ou for propriamente uma pessoa. Algumas vezes também o verbo ser ele pode concordar com o termo preferencialmente no plural. Ou, às vezes, ele pode concordar com aquele termo que ele gostaria de dar ênfase. Se for o sujeito no singular ou o predicativo no singular, ele ficaria no singular. Ou sujeito no plural, predicativo no plural, ele vai concordar no plural, dependendo da ênfase. Então, vamos lá. Letra A. Verbo ser e predicativo do sujeito numericamente diferentes. Quando o verbo vai ficar então no plural, concordando com o predicativo que está no plural. O vestibular, sujeito, são as esperanças. Esperanças é o predicativo. Neste caso aqui, se são numericamente diferentes, com o predicativo no plural, o verbo ser vai ficar no plural, concordando com o predicativo. Tudo são flores. Tudo aqui é um pronome, flores é o predicativo. Verbo ser concordando com o predicativo que está no plural, flores. Então, o verbo ser preferencialmente concordando com o predicativo no plural, sendo diferente, numericamente diferente do sujeito. Sujeito personificado ou um pronome pessoal, no caso sendo propriamente a pessoa mesmo, né? Aí o verbo vai concordar com a pessoa. Aline é as alegrias, e não Aline são as alegrias. Predicativo, as alegrias. Mas, Fábio, você falou que predicativo no plural, o verbo ser concorda com ele. Isso se o sujeito não for pessoa ou elemento personificado. Neste caso aqui, Aline é pessoa, então o verbo ser vai concordar com este nome Aline, o sujeito Aline. O presidente é também uma pessoa, então o presidente é verbo ser concordando com o presidente e não com o predicativo no plural. Agora, terceiro item, terceiro tópico deste verbo ser. Quando o sujeito está no plural, como por exemplo 100 e 200, e o predicativo é acompanhado da palavra muito, pouco, o bastante, o suficiente, uma fortuna, uma miséria. O verbo vai ficar no singular. R$100 é muito. Ah, mas Fábio, 100 é numeral. O verbo ser não deveria concordar com o sujeito? Deveria, mas o verbo ser ele é peculiar. Ele vai concordar com a expressão é muito, ou é pouco, ou é o bastante, ou é uma miséria. 200 gramas de carne é pouco. Então aqui dá ênfase à palavra que dá a ideia de intensificação. Muito e pouco. É muito, é pouco. Verbo ser indicando horas ou distâncias. O verbo ser é impessoal, oração sem sujeito. Porém, o verbo ser ele concorda com um elemento que vem depois, no caso com o numeral. Era meio-dia quando ele chegou. Meio é metade. Beleza, tudo bem. Era singular. Agora, são 2 horas. 2 numeral. Verbo ser concordando com 2. É 1h58. Neste caso aqui é 1 hora. A palavra hora subentendido. Verbo ser terceira pessoa concordando com 1, singular. Verbo são concordando com 2, que é plural. E verbo ser concordando com meio no singular. É o predicativo. Lembrando que verbo ser indicando hora, data, distância, caracteriza verbo impessoal, oração sem sujeito. Verbo ser indicando data. Pode concordar com o numeral, pode concordar com a palavra dia subentendida ou com a própria palavra dia, se vier. Por exemplo, é 1º de outubro. É 1º de outubro é a mesma coisa que é dia 1º de outubro. Fica subentendido neste primeiro a palavra dia. Então, o verbo na terceira pessoa do singular concordando com a palavra dia, que está também no singular. Mesma coisa aqui embaixo. É 15 de setembro e não são 15 de setembro. Por quê? Porque está concordando com a palavra dia subentendido. É dia 15 de setembro. Mas também pode concordar com o numeral. São 15 de setembro. São 15 dias de setembro. Dias vindo depois do numeral 15. Então pode ficar no singular ou pode ficar no plural. Mesmo se o numeral vier no plural, o verbo ser pode ficar no singular, concordando com a palavra dia subentendido. É dia 15 e são 15 dias. Já a primeira, claro que vai ser apenas no singular, porque primeiro é um numeral único e a palavra dia também é singular. Concordância verbal do verbo haver. Haver com o sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Ele é impessoal, oração sem sujeito, então ele fica na terceira pessoa do singular. Algumas gramáticas, alguns professores, algumas apostilas trazem verbo haver como se fosse diferente. Haver igual a existir, haver igual a ocorrer ou haver igual a acontecer. Isso apenas enche a nossa memória de informação. O haver, numa dessa acepção, ele é praticamente igual a outras acepções. Por exemplo,
ocorreu um acidente, existiu um acidente, aconteceu um acidente. Todos eles podem ser trocados pelo verbo haver. Então, dizer verbo haver igual a existir, acontecer ou tanto faz. Exemplo, havia um mês. Neste caso aqui, tempo decorrido. O haver também pode indicar tempo decorrido. Neste caso, tempo decorrido, verbo impessoal, oração sem sujeito, invariável, terceira pessoa do singular. Poderá haver confrontos entre os policiais. Poderá existir. Se fosse o verbo existir, ficaria o verbo auxiliar no plural. Poderão existir confrontos. Poderão ocorrer confrontos. Poderão acontecer confrontos. O verbo principal fica invariável no infinitivo. O auxiliar que concorda. Neste caso aqui, como o verbo principal é o verbo haver, o verbo auxiliar é o que se flexiona pelo verbo principal. O verbo principal manda e o auxiliar obedece. O verbo haver sendo impessoal, então o verbo auxiliar vai ficar também invariável, porque é ele que trabalha para o verbo principal. Então, poderá haver confrontos, porque este haver é igual ao verbo existir. Lembrando, repetindo, se fosse o verbo existir, iria para o plural. Poderão existir, poderão ocorrer, poderão acontecer. É só o haver com o sentido de existir, e aí sim o verbo auxiliar, neste caso, fica no singular, mesmo com este elemento, com o objeto direto, no plural, dando a ideia de plural. Os alunos haviam ficado revoltados. Repara que o verbo haver aqui não tem o sentido de existir. Os alunos existiam ficado revoltados, não tem como. Esse haviam aqui é igual ao verbo ter, sentido de ter. Eu posso trocar por ter. Os alunos tinham ficado revoltados. Se ele é igual a ter e não a existir, então ele é um verbo comum, um verbo pessoal, um verbo conjugado. Eu posso flexionar de acordo com o sujeito. Os alunos haviam, os alunos tinham. Lembrando também que aqui é um verbo auxiliar e o ficado é o verbo principal.